Paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Aleluia. Tivemos um pequeno atraso, né? Mas é sempre bom estar aqui. Pastor Kleber, pastora Cristiane e com os irmãos. Alguns já nos conhecem. Eu sou Márcio, estou em Moçambique desde o ano 2000, praticamente 24 anos. Tenho 2 filhos que nasceram lá, estão lá agora, já estão dormindo nesse horário, 5 horas de diferença. E é uma alegria, estou aqui com a minha esposa, Luciane. Aleluia. Glória a Deus. Na língua, lá em Moçambique tem vários dialetos, né? E um dos dialetos que eu conheço, o finalzinho Anne quer dizer diminutivo. Talvez seja diminutivo de Cristiana e diminutivo de Lúcia, né? Luciane. Amém, irmãos? Eu quero ler aqui convosco uma palavra que Deus colocou no meu coração quando eu fazia a leitura com os meus filhos. 1 Samuel, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 1 e 2, diz assim: Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas e se prepararam para guerrear contra Israel. Então Aquis mandou chamar Davi e lhe declarou: Quero te dizer que escolhi a ti e a teus homens para vir e lutar ao meu lado nesta guerra. Replicou Davi a Aquis: Então tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer. Diante do que Aquis respondeu: Muito bem, eu te colocarei como a minha guarda pessoal e permanente. Aleluia. Capítulo 29 do mesmo livro diz assim: Os filisteus concentraram todas as suas tropas em Afec e Israel acampou junto à fonte que existe em Jezreel. Enquanto os governantes filisteus já avançavam com seus grupos de 100, de 1000, Davi e sua milícia marchavam na retaguarda com Aquis. Então os comandantes dos filisteus questionaram: Que estão fazendo aqui estes hebreus? E Aquis lhes explicou: É Davi, que fora servo de Saul, rei de Israel. Há mais de 1 ano que está comigo e não encontrei nele nenhum motivo de censura, desde o dia em que passou a servir-me até este momento. Os líderes dos filisteus se opuseram a ele e solicitaram a Aquis: Manda que este homem vá embora, que retorne à cidade que tu lhe designaste. Não venha ele conosco à batalha, para que não se volte contra nós em meio ao combate. Pois como agradaria a ele mais ao seu senhor, senão com a cabeça dos homens que temos aqui? Ora, por acaso, não é este aquele Davi de quem se cantava dançando: Saul matou seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares? Diante disto, Aquis mandou chamar Davi e lhe declarou: Tão certo como vive Yahvé, tu és leal, e eu gostaria que entrasses e saísse comigo no acampamento, porquanto não encontrei nada que pudesse manchar tua honra, desde o primeiro dia em que nos associamos até o presente momento, mas não és bem visto pelos príncipes e comandantes do meu povo. Por este motivo peço que voltes para a tua cidade em paz, a fim de que não desagrade aos príncipes e chefe dos filisteus. Então Davi indagou a Aquis: Que te fiz eu de censurável desde o dia em que entrei ao teu serviço até agora, que justifique a impossibilidade de eu combater ao lado do meu senhor e rei contra os meus inimigos? Respondeu Aquis a Davi: É verdade que tu me tens sido leal e benéfico como um anjo de Deus. Só que os líderes dos filisteus rogaram terminantemente: Não é possível que ele vá conosco à guerra. Parte, por favor, amanhã cedo, ao raiar do dia. Só até aqui.
Senhor, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala comigo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu tenho lido esse texto e Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu sei que há muitas interpretações da palavra do Senhor, mas o que me chama a atenção é que Davi, ele está na presença de Aques, que era filho do rei Maoque, e era o rei dos filisteus. Aqui era o principal líder dos filisteus. Tanto que eles vão na guerra e Aques está na retaguarda, porque é lá onde vai o líder. E Davi esteve na presença dele, também esteve na presença de Saul. Davi simboliza o rei Jesus, Davi simboliza o grande rei, Davi simboliza o pastor, Davi simboliza o Salvador. E as pessoas querem recebem muitas das vezes a palavra de bom grado, como Jesus falou numa das suas parábolas. A semente cai e todo mundo recebe, mas depois ela murcha. Então, quando Davi é enviado a Saul, ele entra na vida de Saul e ele entra como libertador. Saul andava possesso, ele liberta Saul de demônios, ele entra como aquele que traz uma libertação. Depois Saul vai para a guerra contra os próprios filisteus e Davi vem e entra como salvador. Davi salva a vida de Saul, salva o reino de Israel, salva o reino de Saul. Saul só permanece rei porque Davi foi enviado até ele. Aleluia! E quem envia Davi na segunda vez é o pai de Davi. Aleluia, é o pai que envia Davi. Aleluia! E Saul recebe ele de bom grado. Saul se alegra. Saul fica feliz. E depois Davi tem a grande vitória, mata o gigante, mata o Golias. Todo mundo, toda a nação celebra aquela vitória, vocês sabem. E as mulheres estão ali para receber os soldados. A notícia chegou para todos. E os soldados, eu vi um desenho animado, que os soldados, eles tinham que cantar para elogiar o Saul, né? Os soldados começam, Saul matou milhares. E as mulheres estavam ouvindo. Saul matou milhares, aí elas pegaram as panelas, bateram as panelas. Davi matou 10 milhares. As mulheres é que... E o louvor de agradecimento a Deus, isso incomodou Saul. Ele volta a esquecer todas as coisas boas que Davi fez, todos os livramentos. Ele volta, aí começa a perseguir a Davi. Ele persegue Davi de tal forma, a Bíblia diz que Deus deu livramento a Davi umas 3 vezes que Davi está em frente de Saul. Na última vez, Davi se afasta e pensa, eu que estou dizendo o que ele pensa, a Bíblia não diz, né? Ele diz, eu vou para os filisteus. A Bíblia diz que Davi faz uma declaração, capítulo 25, diz assim, eu ainda vou morrer pelas mãos de Saul. Às vezes, irmão, Deus está dando livramento para nós e a gente ainda continua crendo que vai sofrer as consequências. Deus já nos livrou várias vezes ou não livrou? Eu falo para mim mesmo que nós teimamos em ficar preocupados. Era para a gente viver a vida. Quantos livramentos Deus já nos deu, quantos milagres Ele já fez, mas nós teimamos em querer viver preocupado. Davi escapa pela 3ª vez da mão de Saul e diz, eu ainda vou morrer na mão dele. Deus tinha uma promessa, Deus garantia a promessa, e ele ainda diz, eu vou morrer na mão dele. Se o próprio Davi pensa assim, imagina nós, né? A gente pensa do mesmo jeito. Continuamos, que nós queremos viver por vista e não por fé. Eu teimo em querer viver por vista. Olha só, essa igreja aqui, uma bênção, fiquei feliz agora, vi, está maior que o outro local, eu já vejo o crescimento, mas se o pastor Kleber precisasse de, primeiro, ter o dinheiro na mão para conseguir alguma coisa, não estaria aqui. Se fosse viver pela vista, não estaria aqui. Estava lá na casinha, talvez lá numa garagem. É assim, nós teimamos em nos preocupar. Mas eu também sou assim. Eu já vi tantas vezes que Deus me deu o livramento, aí depois eu volto e até penso, poxa, no ano passado, quando eu vim aqui no Brasil, eu peguei uma crise
intestinal. Já é a segunda vez que eu marco de vir aqui, não venho, mas aqui foi em São Paulo. Eu estava em Belém, uma crise, irmãos, e Deus deu livramento. Cheguei, quando eu estava no avião, eu pensei, eu podia ter morrido, né? De vez em quando eu penso assim. No ano passado, eu fiz uma viagem com meus filhos, até mandei para o pastor Kleber o vídeo, o carro passando num aguaceiro. Quando termino de atravessar, chego lá em cima, olha, o carro está funcionando, está tudo bem, está todo mundo vivo, glória a Deus. Aí o Gabriel, meu filho, o mais velho que está lá em Moçambique, o outro está em Belém, e o Gabriel disse, pai, falou assim mesmo, pastor, se fosse eu e a minha família, eu não passaria isso, o Senhor nos colocou em risco. Aí depois que eu passei, eu vou pensar, eu estava em risco mesmo. Mas nós cometemos essas loucuras. Voltando para cá, irmãos, o rei Saul começa a ficar com raiva do louvor que as irmãs estão cantando. O nosso louvor, até Deus me deu uma mensagem quando eu falava, o nosso louvor incomoda o adversário. O adversário queria que a gente estivesse lamentando, com a mão na cabeça, chorando. O adversário, está todo mundo coitadinho, coitadinho, mas tão feliz. Mas quando a gente começa a cantar, começa a louvar, por que esses aí estão alegres? O que eles têm? Eu estou atrapalhando a vida deles. Muita gente que nos prejudica, irmãos, faz isso. Quando eu era militar, eu sofri muito na mão de alguns chefes militares, né? E teve um dia que a gente em alto mar, uma semana, todo mundo estressado, nós armamos um fio, arrumamos uma bola de vôlei, era na Marinha, arrumamos uma bola de vôlei amarrada, jogando ali, caía, machucava, eu tenho até uma marca na perna, e a gente rindo. O subcomandante, o imediato do navio, chegou lá, olhou e disse assim, como é que esses caras conseguem sorrir, estar feliz numa situação dessa? Eu imagino que ele deve ter pensado, o que eu faço para deixar eles tristes, né? Não posso falar outra palavra? Aí, mas nós estávamos ali. Então o adversário, ele fica preocupado. Então quando as mulheres começam a cantar, começam a louvar, talvez, a gente só pega, a Bíblia só tem essa parte, mas talvez tinha outros trechos agradecendo ao Senhor, o Saul fica com raiva disso. E aí ele começa a perseguir a Davi de tal maneira que ele esquece que Davi salvou a sua vida, Davi o libertou, Davi salvou o seu reino. O próprio filho de Saul diz para ele, pai, o senhor mesmo viu e se alegrou. Aí ele disse, é mesmo, mas depois ele volta. Muita gente está assim, irmãos, recebe a Jesus, tem a vida mudada, aí depois que tem a vida mudada, começam os problemas, é criticar isso, criticar aquilo, não vou fazer porque aqui não é assim, e até sai da igreja, reclamando, esqueceu tudo que Deus fez. Porque não me colocou numa função, num cargo, porque falou uma palavra que me ofendeu, uma palavra que te ofendeu, e a palavra de salvação, irmãos. Aleluia! Pastor Kleber vinha conversando comigo, eu ensinei lá em Moçambique sobre primícia. E como é que eu faço? Eu oro pelas pessoas, na hora que elas vão trazer o dízimo, as ofertas, elas trazem a primícia e entrega na minha mão. E eu pego e oro por elas, porque está ali. E o sacerdote fará que a bênção acampe na tua casa, repouse sobre a tua casa. Aleluia! Mas chegou o invejoso e disse assim, pastor, na frente, com uma santidade terrível, pastor, não fica bem o senhor pegar em dinheiro aí na frente das pessoas. E eu tinha acabado de visitar uma familiar dele na cadeia. Aí eu disse, e quando eu sou chamado para ir no hospital, para ir na rua, para ir na cadeia orar, fica bem eu entrar na cadeia? Quer dizer que para orar na cadeia eu posso, para ser honrado e receber e você cumprir, aí eu já não fica bem. Então as pessoas olham sempre para esse lado, irmãos, aleluia. Mas nós temos que lembrar, quem nos salvou foi Jesus. Aonde Ele nos salvou? Quem Ele enviou para nos salvar foi uma palavra de um irmão, de uma irmã, de um pastor, alguém que o pastor enviou, aleluia, amém? Eu lembro que no dia que eu confessei a Jesus, eu estava em casa e chegou um irmão que era gago, e ele disse assim, irmão Edson, ele disse assim, jovem,
Você quer aceitar Jesus como Salvador? Papai e a mamãe já balançaram a cabeça, tipo... Os crentes não fazem... Eles não eram crentes, mas sabiam que a minha avó era. Como é que os crentes fazem quando visita? Um canta um hino da harpa, o outro dá uma saudação, o outro conta um testemunho, depois faz um apelo, se você quer ou não quer. Já deixa o não lá no final, né? Aquele irmão fez ao contrário. Quando ele falou comigo assim, irmãos, a palavra que veio no meu coração foi: você aceita ou nega Jesus? Aí eu disse assim, nessa hora parece que eu senti o diabo assim do meu lado, né? Não é o irmão não, tá? Era aqui. Aí ele parece que botou a mão no meu ombro e me mostrou, parece aqueles desenhos, mostrou. E aí eu olhei para o lado e disse: Jesus, eu não nego nunca. Aí aquele irmão gago, ajoelha. Eu ajoelhei, aceitei a Jesus como Salvador. Aleluia. Deus enviou aquele homem lá, irmãos. Eu lembro dele até hoje. 25 anos atrás, 24 anos atrás, era ele que me discipulava. Eu ia na igreja, mas sempre que eu tinha uma dúvida, a gente vai com aquele que deu aquela palavra para eu ia lá: irmão Edson, o que é que eu faço? Ele me ensinou uma coisa fantástica, ele me ensinou a orar de madrugada. Aí eu disse para ele, eu trabalhava num pesado, com umas máquinas pesadas, trabalhava o dia todo, à noite eu queria dormir, acordava muito. Eu disse: irmão, eu acordo 3 horas, o que é que eu faço? Ele disse: levante e vá orar. Mas é para levantar, não é só para orar deitado, senão dorme. Levanta. Aí ainda diz assim: faz um café, toma um café, depois você ora. Ainda mandei eu escovar o dente, depois ora 1 hora. Aí eu disse, eu deitava às 4, às 6 horas eu levantava descansadérrimo, irmãos. Aleluia. Então a última vez que eu tive um encontro com ele foi quando eu ia para Moçambique. E eu sempre ia na casa dele, pedia um conselho, ele orava por mim. Na última vez que eu fui lá, eu disse assim: irmão, eu vim aqui me despedir do senhor, da sua família. Aí ele me chamou para entrar, aí chamou a esposa, os filhos, chorou e disse assim: nosso pastor vai embora. Aí eu disse: eu vim pedir a sua oração de despedida. Ele disse: não, agora é você que ora por mim. Aleluia. Então, irmãos, nós recebemos um irmão Edson da vida. Você recebeu alguém que falou de Jesus ou foi aqui no púlpito? Aí depois começa: mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque... Aí faz igual o Saul. Começa a abandonar, até que deu um jeito de expulsar o Davi. Tenta matar o Davi de todo jeito e o Davi foge. Eu comparo esse texto igual um tempo de futebol. Os mais velhos se lembram da Copa de 94. O Brasil estava para não se classificar e o Parreira, teimoso, não queria convocar o Romário. Até que no último jogo, Maracanã, chama o Romário vem, classifica o Brasil, vai para a Copa, volta artilheiro. Mas o Parreira foi sábio, aprendeu o que o Saul não soube. O Saul expulsou o seu melhor guerreiro, o maior guerreiro que nunca perdeu uma batalha. Ele expulsa e vai lá para o adversário. O adversário, que não é bobo nem nada, contrata o Romário. Aliás, o Davi. E olha o que ele diz: Davi, você vai ser meu guarda pessoal, você e o seu grupo. Ele sabia, irmãos, o homem que mata o gigante, o homem que matou leão, ursos e lobos. Parece fácil matar um lobo, mas a gente não enfrenta nem um pitbull na rua. Enfrenta? Nada, fica dentro do carro. Tem um pitbull, nem precisa ser pitbull, né? Basta ser aquele cãozinho, aquele do desenho animado, o Fifi, que faz... Pronto, a gente já... O Davi é lobo, é urso, é leão e depois o gigante. Aleluia. Mas o outro não quis. O Aques foi sábio até aquele momento. Ele pega o Davi, coloca como seu guarda pessoal. Não tinha ninguém melhor, irmãos. Aleluia. E chama. Mas o Aques, agora outro rei. Primeiro foi Saul, agora o outro rei que dispensa a salvação, dispensa quem Deus enviou para ele. Não sei qual seria o final da história. Eu só sei que Davi estava lá. E quando Aques vai para a guerra, os outros olharam: Davi está aqui, Davi está aqui. Esse cara nos incomoda. Aí eles vão lá: Aques, esse Davi, olha só, os filisteus mesmo, não é esse que as mulheres cantavam nas danças? O adversário vai se lembrar do teu louvor. Canta agora, crente, cante, aleluia.
Louve ao Senhor, aleluia. Estou desempregado, eu vou cantar um louvor aqui para Deus, glorificar o nome do Senhor, aleluia. Estou passando luta, vou cantar um louvor, aleluia. Nosso louvor incomoda. O meu antigo pastor, ele dizia assim: irmãos, a igreja estava assim parada, disse: vamos dar um glória a Deus só para fazer raiva para o diabo? Vamos dar um glória a Deus? Então dê um glória a Deus aí, faça raiva, o adversário se incomoda com o seu louvor, com o seu glória, aleluia. E aí eles disseram: Aques, expulse esse homem daqui, não queremos ele. Tem sempre os seus motivos. Agora, a decisão é pessoal, irmão. A decisão não é do chefe, a decisão não é do pai, não é da mãe, não é do marido, a decisão é pessoal, aleluia. E o Aques vai lá e chama o Davi e diz: Davi, você está comigo 1 ano e 4 meses, mas os príncipes dos filisteus não querem você, vai embora. Às vezes nós aceitamos a Jesus, mas os príncipes, os chefes, os atores, os famosos não querem que a gente siga Jesus, e a gente prefere seguir os famosos, seguir aqueles que vão nos levar para onde? Para a derrota, aleluia. E deixamos Jesus. Porque Jesus é cafona. Meu português ainda é antigo, né? Está ultrapassado, deve ter outras palavras, porque Jesus não tem alegria. Não, irmão, fique com Jesus, aleluia. Fique com a palavra, fique com seu pastor, fique com seu líder, aleluia. Não vai agradar o seu patrão, não vai agradar o seu amigo. Meus amigos vão me desprezar. Receba o desprezo dos seus amigos e receba a honra de Deus, dizer: entra para o reino do... Aleluia. Aí o Aques chama Davi, diz: Davi, vai embora. No versículo 9 do capítulo 29, ele diz assim, é o 9 ou é o 9? Ele diz: Davi, você é como um anjo de Deus na minha vida. Ele reconhece, ele fala de Yahweh, ele fala de Deus, talvez Davi ensinou para ele também, ele reconhece tudo isso. Quantas vezes nós dizemos: você foi a pessoa que Deus enviou para me abençoar, e depois estamos descartando essas pessoas, irmãos. Medite no seu coração nisso, aleluia. Aquele a quem Deus nos enviou para nos ajudar, para orar por nós. Teve um dia que eu estava criando uma raiva de um pastor. Eu estava ficando assim, fortaleza, né? Uma fortaleza no meu coração. Eu falei para minha esposa assim: tem um problema comigo. Nós oramos e depois eu decidi, eu disse assim: esse homem me abençoou, ele fez o meu casamento, eu não posso, ele abençoou o meu casamento, eu não posso ter raiva de um homem desse, posso? Aleluia. E aí Deus mudou o meu coração. Viajei, encontrei com ele, ele me levou para andar lá na cidade dele. Aí depois ele disse: Márcio, vamos assistir um filme, mas a televisão está no meu quarto, isso não tem problema. Aí ele ficou com a esposa lá na cama, botou um colchão para mim aqui embaixo, assistimos um filme que ele sempre gostou. Amém, irmãos? Então nós não podemos esquecer aqueles que Deus colocou na nossa vida, aleluia. Nós não podemos trocar pelos prazeres do mundo, alguma coisa momentânea. Eu estava comentando sobre isso, e eu falei com outro pastor, eu disse: se você sai do lado do seu pastor, você não sobe. Mas foi assim, eu ia chegando, eu estou lá na África, né? E aí passou um pastor lá em Moçambique, e eu disse assim, era brasileiro. Eu disse: o senhor é brasileiro? Vem aqui, cara. Não conhecia. Ele falou comigo, e passou muitos anos. Eu fui lá em Manaus, e aí ele encontra comigo: Márcio, você está aqui? Estava conversando com ele, e lá em Manaus tem uma igreja muito grande, dá 15 mil pessoas, e era grande festa, estavam lá os pastores, e de repente, quando se aproxima aqueles pastores mais elitizados, aqueles que eram da diretoria, ele se afastou de mim. Eu percebi que ele se afastou de mim um pouco para cumprimentar os pastores. E o pastor lá cumprimentou a ele, depois veio e me cumprimentou também, disse: estão te esperando, vem para cá. Aí me levaram lá para cima, lá naquele lugar da tribuna, onde ficam lá os principais, né? Aí eu olhei que aquele pastor não subiu, ficou sentado lá embaixo. Eu disse: ele se afastou do pastor, não subiu, né? No ano passado eu fui lá e levei meu filho.
E tá, quando eu fui, Márcio, tem um lugar para você lá. Aí eu disse, é? Eu nem quero ficar lá, eu gosto de ficar no meio daqui, para mim, que eu levanto, passeio, lá não dá para levantar, passear. Não, vai lá. O meu filho está aqui comigo, vai os dois. Aí eu disse, tá, ficar do lado do pastor, sobe, né? Se abandonar o pastor, não sobe. Então o Aques abandona o anjo, diz assim, eu prefiro ficar com os príncipes dos filisteus do que ficar com Davi. E aí o que acontece? Davi volta. Ele vai para a guerra contra o rei Saul. E ele tem uma vitória aparente, só aparente. Ele pensou que ganhou, porque ele ganhou do Saul, ganhou a guerra. Deixa eu voltar a falar do Saul aqui. Naquele dia, naquela batalha, os filisteus mataram os 3 filhos de Saul. Provavelmente mataram na frente dele. E depois cerca ele para matar ele no final, né? Eu penso, em quem Saul pensou naquela hora? Se Davi tivesse aqui, né? Se eu não tinha acontecido, se eu não tivesse desobedecido, a gente pensa assim, né? Se eu não, na hora do sufoco a gente lembra, foi por isso, a culpa é minha, né? E ele pensando, se Davi tivesse aqui. Eu já vi um filme que ele começa a clamar, Davi, Davi, onde é que você está, Davi? Eu não lembro bem, não sei se o filme é real, mas eu imagino a situação de Saul. Ele expulsa Davi, e agora ele vê os seus 3 filhos mortos, e ele sabe que ele vai morrer. E ele diz, talvez ele dissesse, se Davi tivesse aqui, se eu não tivesse abandonado a igreja, se eu tivesse obedecido, esse si permanece, irmãos. E eu digo para você, é melhor a gente errar fazendo o certo do que ficar na dependência do si. Esse si perturba. E Davi estava lá. Quando eu era militar, eu era marinheiro, eu era brigão. A gente chegava num lugar, era briga, era confusão. Aí chegou um tempo que eu já estava com esse rótulo, né? E os meus próprios amigos que moravam comigo já começaram a me criticar. Toda vez que tu anda, tu briga, eu já vou parar de andar contigo. Começaram a... E aí o navio ia sair do Rio de Janeiro para Vitória. E o comandante disse, Márcio, quero que tu leve esse documento na mão, entregue na mão do outro comandante, São Pedro da Aldeia, vai lá, entrega na mão e está liberado, tu não viaja. Aleluia. Aí eu fui para São Pedro da Aldeia, o navio viaja. E o meu amigo, pastor, que falou, que vivia me criticando, ele chega em Vitória e tem o grupo da minha... Ele morava comigo, viajou no mesmo navio, mas tinha o grupo que eu servia, que andávamos juntos. E ele vai, esse meu amigo vai lá na praia, faz uma briga, apanha, vem com a cara toda inchada, aí ele vai aonde? Lá no meu grupo. Meu nome de guerra era da Costa. Cadê o da Costa? Cadê o da Costa? Aí esse era o da Costa, não viajou. Aí ele chegou em casa no Rio ainda, uma semana depois, com a cara toda inchada. Me bateram, eu fui à tua procura. Agora eu sirvo, né? Eu penso que o Saul deve ter sentido isso que o meu amigo sentiu. Cadê o Davi? Mas o Davi já não estava lá, porque ele expulsou. Aleluia! O que acontece, meus irmãos? O rei Aques tem uma vitória aparente. Eu vou dizer aparente, que ele derrotou Saul, ganhou, mas ele criou um grande problema na vida dele. Qual foi? Matou o rei. Agora vai ter que vir um novo rei. Quem é o novo rei? Davi, o homem que nunca perdeu uma batalha. Aleluia! O homem que nunca foi derrotado, o homem que nunca sofreu uma derrota. Teve uma vez que ele ficou cansado, mas os obreiros dele, os auxiliares dele disseram, pode ficar tranquilo, Davi, nós seguramos o pepino aqui, nós vamos te dar. E ele nunca foi derrotado, nunca voltou para casa derrotado, até uma vez que Deus disse para ele assim, Davi, tu escolhe 3 coisas, era um castigo, um chamado de atenção, escolhe 3 coisas, fome, um exército te perseguindo, ou tu fugindo dos teus adversários, você quer? Ele disse, caia eu nas mãos do Senhor, né? Aleluia! Mas nunca teve não tem lugar nenhum, Davi, nós derrotamos o exército de Davi, não tem, para onde ele ia, Deus dava vitória, irmãos. Ele tinha um exército tão fantástico, que um dia tem uma guerra, aí ele manda o grupo A, vitória. Outra guerra, o grupo B, aí ficou só o Davi lá, e a população que não era treinada. Aí vem mais um terceiro exército, e ele vai sozinho lá, mata com
só com o povo que não era treinado, mas quando você tem um homem que nunca perdeu uma batalha, irmãos, a gente vira herói na hora, do lado dele, 18 mil. Então, o que acontece? Eles mataram Saul, agora Davi assume o trono, e os filisteus se reúnem todos, vamos matar Davi. Agora tem um detalhe, matar Saul é fácil, matar um crente desviado é fácil, difícil é matar aquele que Deus comissionou, aquele que Deus está abençoando, aí é impossível, aleluia, não tem hipótese. E quando eles vão para a guerra contra Davi, não temos tempo de ler, lá em Moçambique eu leria, mas vocês leem, o que acontece? Davi pergunta para quem? Para Deus, como é que eu vou fazer essa guerra? O Senhor diz, tu vai por aqui, que eu vou sair pela copa das amoreiras, e vou derrotar. Quando tu ouvir o barulho, tu chega lá, já está todo mundo derrotado. Então Davi obedecia ao Senhor pela copa das amoreiras. Eu imaginava sempre, pastor, uma árvore grande, um barulho grande, assim, quando tu ouvia um barulho, imagina o barulho de Deus, né? Mas a Luciane plantou uma amoreira, ou nasceu lá pelo quintal, é uma árvore fininha assim, não sei como é que barulho aquilo vai fazer, né? Mas Deus faz, irmãos, aleluia, Deus faz, e a vitória foi de Davi, aleluia. Depois Davi tem umas estratégias assim fantásticas que as pessoas imitam nos filmes aí hollywoodianos, imitam. Tem um filme aí que as árvores lutam chutam pedras, eu acho, como é o nome do filme? Senhor dos Anéis 2, as árvores andam, não sei o quê. Mas no tempo de Davi, as árvores já lutavam a favor de Davi. A Bíblia diz que o bosque são as florestas, mataram mais pessoas do que a espada. E era contra quem? Contra os inimigos de Davi. Aleluia! Irmãos, um soldado experiente como Absalão, a Bíblia diz que ele ficou preso pelos cabelos num carvalho. Eu nunca vi um carvalho, mas o carvalho está parado. Não é possível que o cabelo dele fosse enrolar. Não é possível. Até porque se ele fosse um soldado como ele era, ele pegava uma faca, a espada, cortava o cabelo e voltava para a guerra. Mas não, sabe qual é a minha ideia? Aí vai ser a sua, você vai ver. O cavalo vai passando, o mulo, o carvalho fechou assim, olhando para o outro lado, pegou ele pelo cabelo. Pode se pendurar, o carvalho não largou, ficou preso, aleluia, até morrer. Então, as vitórias de Davi eram assim. Como é que vai derrotar um homem segundo o coração de Deus? É impossível. Os filisteus erraram, o Aques errou, e eles foram derrotados. E Davi depois faz outra guerra contra eles e derrota todos eles lá na casa dele. Toma toda essa faixa de Gaza, Davi tomou, é de Israel, pertence a Israel, desde aquele tempo, desde a luta com Golias, porque o Golias disse, aquele que vencer, leva tudo. Então, é direito, nosso, é herança, está lá, aleluia. Agora leia comigo o 1 de Crônicas, capítulo 18. Diz assim, e aconteceu depois disso, que Davi venceu os filisteus e os subjugou. Tomou das mãos dos filisteus a cidade de Gate e seus povoados e vizinhança. Gate era a cidade de quem? Do Aques. Aquela cidade lá, que ele preferiu ficar com os amigos dele, ele perde até a cidade dele. Aleluia! Então não despreze aquele homem, aquela mulher que Deus colocou sobre a tua vida, meu irmão. Não despreze aquele que Deus enviou para a salvação. Às vezes nós aceitamos a Jesus, mas trocamos Jesus por amizade, por dinheiro, por algumas outras coisas. A palavra é esta, não troque aquele que Deus enviou. Aleluia! Não troque, ouça a palavra do Senhor. Você é bênção de Deus, aleluia, porque, irmãos, nós pegamos aqui um homem que simboliza o Cristo, que prefigura o Cristo, ele é salvador, ele é libertador, aleluia. Às vezes Deus enviou alguém simples, gago, para falar de Jesus para você, aleluia, não despreze, amém?
não despreze. Aleluia. Hoje nós temos eu falo assim, uns especialistas na internet. Tem especialista de tudo, até pastores especialistas tem agora. Tem uns que dizem assim, você quer abrir uma igreja, você faz assim, assim, assim. E a sua igreja é onde? Não, eu não tenho igreja, ainda não consegui abrir, mas ele quer te ensinar a abrir igreja, ele quer te ensinar. Aleluia. Tem especialista para tudo. Tem um filho de um pastor, amigo meu, pastor me contando que o filho estava problema na escola, passando dificuldade, chamando a atenção dele. Aí ele disse, pai, eu não sou inteligente como meu irmão mais velho, que passou em tudo. Eu não sou inteligente como a minha irmã, mas eu tenho um lado, pai. Eu abri uma empresa com 15 anos. Aí o pai dele, abriu uma empresa? O que a tua empresa faz? Eu abri uma empresa na internet, estou vendendo algumas coisas, estou usando o CPF da minha mãe, ela sabe, o dinheiro está caindo na conta. Aí o pai ficou assim, meio sem entender, né? Aí depois, e o que tu vende? Depois de já ter aconselhado, viu que o filho estava certo, o que tu vende? Pai, eu estou vendendo dieta. Um garoto de 15 anos vendendo dieta na internet, tem gente comprando. Então tem especialistas, mas eu quero falar dos especialistas da igreja, né? Aí tem uns irmãos lá em Moçambique, pastor, não vou mais me congregar porque estou assistindo uns cultos pela internet. Tudo bem, eu não prego tão bem quanto esses caras lá, eu não sei o quê, mas fui eu que Deus enviou para a tua vida. Esse especialista, quando tu estiver no hospital, ele vai vir orar por ti lá no hospital, ele vai te visitar quando tu estiver numa luta, tu vai ligar para ele, ele nem te conhece. Então fique aonde Deus te colocou, não despreze aquele a quem Deus enviou, aleluia. Pode ser simples, pode não ter mestrado, não ter doutorado, mas é o homem gago que Deus enviou, é aquele que Deus colocou sobre você, aleluia, amém? Então nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, trocar Jesus pelas propostas que virão. Vem propostas boas? Vem propostas interessantes? Vem. Mas nós podemos perder tudo. Casa, família, tudo, por causa de uma proposta dessa, por causa de uma atitude errada. Fique aonde Jesus te colocou, aleluia. Confia nesse Deus, aleluia. Continue louvando e glorificando o nome do Senhor. Pastor, ainda temos tempo? Aleluia. Não, mas eu já terminei. A palavra que Deus colocou no meu coração é esta mesmo, aleluia. Amém. Eu vou pedir só para minha esposa dar uma palavra sobre o que aconteceu ontem lá em Moçambique, lá na igreja, e para ela, rapidamente, já concluí, pastor. Aleluia, eu quero participar da ceia. Faz 2 meses que eu estou viajando e não tomo ceia. Lembra que eu perguntei? Foi por isso. Paz do Senhor, igreja. Aleluia, muito bom estar aqui de novo, com os irmãos novamente. O que aconteceu ontem, hoje? Foi hoje. Aliás, ontem foi o dia 1 de junho, que lá em Moçambique é o dia da criança. E nós temos uma escolinha ali, né, que funciona, uma pré-escola, que funciona ali durante a semana, ali na nossa igreja mesmo. E ontem foi o dia 1 de junho, foi um dia de festa ali com as crianças, né? Hoje foi o dia 2, foi a festa com as crianças da igreja, mas ontem foi com as crianças do PEP, né, que é o nosso programa de educação pré-escolar. E tem sido uma bênção esse trabalho ali, né? Tem muitos filhos de muçulmanos ali conosco, né? É uma escola cristã, uma escolinha cristã, mas conhecida ali assim no bairro, né? Porque as crianças saem dali já sabendo todo o alfabeto, os números e tudo. E isso tem provocado admiração assim nas pessoas. Então muitas crianças vêm ali, muitas são filhos de muçulmanos. Temos na nossa igreja já famílias, né, que vieram, que aceitaram a Jesus a partir desse programa, né, que receberam visitas em casa dos professores, onde eles foram evangelizados e vieram, né, começaram a congregar ali na igreja. Então é uma das ferramentas que nós temos usado ali, né, para pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, e tem sido
Um trabalho que tem dado resultado ali, tem vidas, né, que têm se rendido ao Senhor através desse trabalho, né? Fora os outros também que nós temos ali com as senhoras, com os jovens, adolescentes, com os senhores também. Deus tem abençoado muito ali e a obra tem crescido para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus.